Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus. Todos encontraram? Amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiaria às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-á apenas depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Amém, meus irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta, mas feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a tua santa, maravilhosa palavra. Te pedimos, meu bom Deus, que a partir desse momento todo o eu venha cair por terra e que o Senhor venha, meu bom Pai, a ser glorificado neste lugar. Que nós possamos, meu bom Deus, aprender mais de Ti. Nós queremos, meu bom Deus, colocar o Evangelho em prática, mas para isso nós precisamos de um modelo. E nós sabemos que o Senhor preparou o modelo perfeito. E esse modelo perfeito se chama Jesus Cristo, Teu Filho amado. Que nós possamos, meu bom Deus, aprender com Jesus aqui essa noite. Tira de nós, meu bom Pai, toda a resistência mental, toda a resistência espiritual, para que nós possamos receber no nosso espírito essa palavra, Pai. E essa palavra ela possa frutificar e gerar muitos frutos para a expansão do Teu reino. É o que te pedimos em o nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, igreja? Meus irmãos, essa palavra, mais uma vez, nos mostra Jesus Cristo como sendo um padrão a ser alcançado, um padrão a ser imitado. Eu venho recebendo muito do Senhor palavras no seguinte sentido: que nós precisamos falar menos e agir mais. Porque falar e pregar é muito bonito, mas Jesus, ele falava, sim, ele pregava, mas ele fazia tudo que ele pregava. E o evangelho hoje, o evangelho está muito distante da prática. A gente vê o evangelho dentro do YouTube, pregadores falando, pregando de maneira maravilhosa. Mas muitas vezes, quando a gente começa a analisar a vida dessas pessoas, a gente vê que as pessoas estão falhando muito. E as pessoas, os pregadores, eles não são melhores nem maiores do que nós. E vice-versa. Nós não somos melhores nem maiores que eles. Porque se eles estão fazendo assim, é porque nós também estamos fazendo assim. Nós precisamos aprender, e nessa passagem nós temos diversas chaves de sabedoria para que nós possamos, de fato, não simplesmente ler e entender com a mente, mas nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas para que o Evangelho, de fato, venha a alcançar outras vidas, para que o reino de Deus ele venha a ser expandido. E veja bem, Deus conta comigo e com você, conosco, com a igreja, para que este Evangelho alcance almas lá fora. O Senhor Jesus ele disse assim: eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou deixar um consolador com vocês, e todo aquele que confessar o meu nome, todo aquele que crer em mim, será salvo. Por isso, eu quero que você vá em todas as nações e pregue o evangelho da salvação. O evangelho significa boas novas. Evangelho significa o seguinte: eu estou separado de Deus, mas existe oportunidade de reconciliação. O evangelho em última escala, em última etapa, significa justamente isso. Um Deus amoroso que está disposto a se reconciliar com o filho perdido. Quem é esse filho perdido? Somos nós.
E uma vez que nós somos alcançados, uma vez que nós somos curados, é o tema da mensagem do domingo passado, uma vez que o bom samaritano alcançou as nossas vidas e curou as nossas feridas, nós estamos curados e preparados para sermos também resgatadores de vidas. Para sermos como Jesus foi conosco, para sermos o bom samaritano lá fora. Então, nessa mensagem, basicamente, quando a gente ouve Jesus fazendo essas coisas, a gente lê e começa a entrar dentro do Evangelho, a primeira coisa que salta aos olhos é a humildade de Jesus. A humildade de Jesus é algo aqui que está estampado, é claro, é explícito e é objetivo. Mas antes de nós entrarmos na humildade, se nós pedirmos ao Espírito Santo revelação, ele vai falar conosco muitas outras coisas. Eu gostaria de começar a refletir com você a partir desse momento. E presta atenção, porque se você entender todas as chaves de sabedoria que o Senhor vai nos revelar essa noite, eu tenho certeza, seguindo esse passo a passo, Deus vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Quem crê nessa palavra e recebe, diga: eu creio, recebo, em nome de Jesus. Amém? Então, por isso que eu te pedi para manter a Bíblia aberta. Abra mais uma vez em 13, versículo 2. Olha que interessante. Melhor, vamos começar pelo primeiro. A palavra do Senhor diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, uma coisa que Jesus nunca perdeu de vista se chama propósito. Um dos bens imateriais mais importantes que nós precisamos descobrir na vida e colocar em prática, alcançar, se chama propósito. Propósito é você saber o que você está fazendo neste lugar. Será que você veio para a América tão somente para ganhar dinheiro? Será que você veio para a América para se tornar escravo do sistema? Jesus, ele tinha todos os motivos para retornar, para olhar para trás, para desistir. Mas a palavra do Senhor nos garante que ele foi até o fim no propósito, porque ele sabia o que ele estava fazendo aqui. E hoje em dia, a gente olha para as pessoas, a gente vê pessoas perdidas, pessoas que não sabem quem são, pessoas que não sabem o que elas estão fazendo aqui, pessoas que não sabem, estão dentro da igreja e não sabem o que é estar, o que é ser igreja. Pessoa que não conhece o plano da salvação, não sabe o que Jesus fez por ela. Meus irmãos, nós precisamos cancelar o efeito manada nas nossas vidas. Efeito manada é você entrar por aquele bando, entendeu? E simplesmente estar lá porque o bando está acontecendo, o bando está indo para determinado local. Nós precisamos entender do que é que se trata a palavra de Deus. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Se Jesus é o modelo e Jesus ele tinha um propósito, eu também tenho um propósito de estar aqui. A palavra do Senhor me mostra isso. E hoje, mais uma vez, quando a pastora estava orando por mim, a igreja estava orando por mim, a pastora, em determinado momento, ela disse, né, que eu deixei os meus sonhos para trás para estar seguindo o Evangelho de Cristo. Na verdade, os meus sonhos não ficaram para trás. O que houve foi uma adequação. Foi um encontro de mim com o meu propósito de vida. Foi quando o Senhor se revelou a mim e disse o seguinte: eu te chamei para você ser um pescador de almas. E isso aconteceu na primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Quando eu ouvi a mensagem da salvação, aquela mensagem que a pastora estava comigo, foi quem me ganhou para Jesus Cristo. Ela falou, foi uma palavra tão simples que eu fiquei envergonhada, porque ele não vai querer voltar nunca mais na igreja. Meu irmão, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, quando Deus tem algo para você, e Deus tem algo para você, as coisas elas acontecem de forma natural. As pessoas que estão do seu lado, elas não vão entender, mas é entre você e Deus, é um particular entre você e Deus.
Deus vai te revelar o seu propósito e tudo aquilo que você pensava que era prioridade, tudo aquilo que você pensava que era sonho, vai ser simplesmente deixado de lado. Os sonhos, os valores vão ser ressignificados. Porque aquilo que tinha importância não vai ter mais tanta importância, porque você sabe que existe algo maior e melhor para você. Aquilo que Deus preparou para você é maior e melhor do que aquilo que você pensa que é o melhor para sua casa. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós alcançamos esse nível de revelação e toda a nossa vida fica muito mais simples. Porque Jesus, nas suas palavras, a única coisa que ele ensinou para a gente foi simplicidade. Eu estou aqui porque eu te amo. Quer uma coisa mais simples do que isso? Tenta me explicar a palavra amor, o significado da palavra amor. É quase que impossível, mas você sabe quando você ama. Jesus ele vem ensinar coisas que são muito básicas, que tinham que pelo menos ser muito simples, como o amor ao próximo, como ajudar, socorrer ao necessitado. Você não precisa de muitos recursos. Voltando à palavra da semana passada, nós vemos uma pessoa disposta a ajudar. O samaritano ele estava disposto a ajudar. Ele fez o que foi preciso, porque ele entendeu que o propósito, ou seja, a ajuda do necessitado, era maior do que os interesses que ele tinha. Então a gente precisa buscar o nosso propósito essa noite. Porque quando nós andamos alinhados ao nosso propósito, você vai ter uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais produtiva, uma vida muito mais próspera, porque você vai trazer o propósito de Deus para sua casa, o propósito de Deus para a sua vida. E é isso que transforma a família. É isso que faz com que a nossa família se aproxime mais de Deus. Preste atenção nisso, que isso é muito sério. Quando você descobrir o seu propósito e andar no propósito que Deus estabeleceu para você, toda a sua família caminhará junto com você na presença de Deus. Quem recebe, diga amém. Amém. Jesus, ele sabia para o que veio e ele foi até o fim, ele amou até o fim. Amar até o fim significa ele cumpriu o propósito dele até onde não era mais possível cumprir. Ele fez tudo que era necessário. E com você vai ser assim também. Eu creio em nome de Jesus. Porque na nossa igreja, apesar de ser uma igreja pequena, nós estamos ensinando aquilo que o Senhor mandou ensinar. Os fundamentos. Veja bem, olhando para um lado, olhando para o outro, hoje a igreja ainda é uma igreja humilde, é uma igreja pequena, mas essa igreja vai crescer. Amém. Eu estou profetizando, não, eu estou trazendo uma revelação para você. Essa igreja vai crescer. E hoje a gente estava falando sobre isso, sobre fundamentos. Que Deus está nos dando a oportunidade de sermos o fundamento dessa igreja. Veja bem, igreja ela é feita por pessoas. E vocês serão comigo, com a minha família, o fundamento desse ministério. Deus vai tratar você, Deus vai tratar a sua casa, Deus vai curar a sua casa, Deus vai te ensinar para que você me ajude a receber as outras pessoas que estão vindo por aí. Você não está vendo, é porque está acontecendo no espiritual. Mas quando o espiritual alinhar-se com o natural, ou seja, quando o tempo de Deus, o Kairos de Deus se alinhar com o nosso Cronos, você vai ver essa igreja lotar. Você vai ver Deus nos levar para templos muito maiores. E quando vai acontecer isso, pastor? Muito mais rápido do que você imagina. Sabe por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. Jesus tem pressa, Jesus está voltando. Isso não é um jargão evangélico, está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Descubra o seu propósito, porque Deus vai fazer com que a sua casa seja muito mais feliz e abençoada em todos os níveis. No verso 2, nós entendemos aqui também, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Meus irmãos, isso é muito forte, é muito impactante. Porque mostra que dentro da igreja, onde Jesus era o sacerdote, o pastor, ele teve decepção com pessoas que estavam caminhando com ele. Mas nem as decepções de Jesus fizeram com que ele se desalinhasse do propósito. E hoje em dia a gente vê uma igreja fragilizada. Uma igreja que por tudo e por nada faz com que as pessoas se dispersem.
faz com que as pessoas saiam da presença de Deus. Ah, hoje eu fui cumprimentar o diácono que estava na porta e o diácono me deu as costas. Vou ficar chateado e não vou mais naquela igreja, não. Ah, porque hoje o pastor falou um negócio, tem certeza que ele estava mandando era indireta para mim. Meus irmãos, a gente tem que se fortalecer no Espírito de Deus. A gente tem que crescer espiritualmente para que nada dessas coisas entre no nosso coração. Vou repetir, nada dessas coisas entre no nosso coração, porque a nossa salvação, a salvação da nossa casa tem que estar muito acima disso. E eu vou repetir, nada disso pode entrar no seu coração, porque geralmente vai entrar na carne. E a carne é representada na palavra do Senhor como sendo o coração, ou seja, o centro da vontade do homem está no coração. Então, quando nós dizemos assim, eu estou chateado com o fulano dentro da igreja, ou eu estou chateado com o ciclano dentro da igreja, o diácono, o obreiro fez isso comigo, o pastor me deu uma palavra mal dada, eu queria cantar e não me deram a oportunidade. Meus irmãos, tudo isso é carne. E nós precisamos deixar as nossas decepções de lado para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Nada fez Jesus desistir. E eu estou profetizando pela sua vida nesse momento. Nada vai te fazer parar. Nada vai te fazer retroceder. O seu caminho, o seu propósito será cumprido, porque você jamais vai tirar o foco dos olhos de Jesus Cristo. Meu irmão, guarde isso. O único que foi perfeito e tem todo o mérito de ser chamado Deus foi Jesus Cristo, homem na terra. Nenhum outro homem é perfeito. Não é porque eu sou pastor que eu sou um padrão para você, porque eu sou tão falho e tão errado quanto todos os outros que você conhece. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas fraquezas, e é muito importante, eu quero ensinar isso para todos os obreiros aqui do ministério. No ministério, grande comissão, a grande comissão, tanto do Brasil quanto aqui, não tem super-homem, não tem superpoderes, não tem Mulher Maravilha. Somos homens e mulheres, humanos, seres humanos, tentando acertar. É claro que, eventualmente, eu vou errar com você, meu querido Álvaro, porque eu sou humano. Mas veja bem, jamais deixe de ter misericórdia pela minha vida. Jamais deixe de orar por mim. E, principalmente, o fundamental é o seguinte, jamais perca o alvo, que é Jesus Cristo. Porque quando nós temos certeza do nosso propósito, quando nós sabemos o que estamos fazendo aqui, e quando nós jamais tiramos os olhos de Jesus, você pode ter certeza, nada, nem ninguém vai fazer você ficar pelo caminho. Quem recebe, diga amém. Deus está abrindo as mentes aqui hoje. Está tirando o seu racional para colocar no lugar o espiritual. Porque essas palavras só podem ser entendidas e compreendidas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Em terceiro lugar, diz assim a palavra do Senhor. Olha como é forte essa revelação. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Você tem que ter certeza de quem você é em Cristo Jesus. O verso 3 fala sobre identidade. Jesus, ele sabia quem ele era. Mas aqui, especificamente, vou ler o 2 e o 3 para você entender. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Agora, de quem a palavra de Deus está dizendo? Sabendo este, ou seja, sabendo o diabo, que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, está falando do diabo esse texto aqui. Mas o diabo, ele está falando de Jesus Cristo. Veja bem, uma coisa que a igreja, cada um de nós precisa entender e aprender é quem somos nós no reino de Deus. Identidade. Você precisa saber quem é você no reino de Deus. Quem é você, Álvaro? Quem é você, Otávio? Quem é você, Soni? No reino de Deus. Identidade. Jesus sabia quem ele era e o diabo também conhecia. Em determinado momento, estavam algumas pessoas tentando imitar o que os apóstolos estavam fazendo. Em determinado momento, algumas pessoas que olhando Paulo expulsar demônios, a palavra do Senhor diz que essas pessoas também tentaram expulsar alguns demônios, porém, elas não tiveram sucesso.
Porque essas pessoas que estavam tentando expulsar demônio, mas sem o conhecimento, sem o fundamento, sem os princípios da palavra, eles expulsavam o demônio assim: eu te expulso o demônio em o nome do Deus a quem Paulo prega. A pessoa que não sabia quem ela era, não sabia quem era Jesus Cristo, não sabia o que ela estava fazendo ali, foi se meter a fazer algo que ela não deveria, passou vergonha. A palavra do Senhor diz que os demônios, eles se revoltaram. Primeiro eles disseram assim: olha, eu sei quem é o Deus de Paulo. Eu conheço Paulo. Os demônios conhecem a identidade do homem e da mulher de Deus. Eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Olha como a identidade, ela precisa ser forjada no nosso espírito, de tal maneira que você jamais duvide do poder e da autoridade de Deus na sua vida, da proteção, do cuidado, do amor de Deus. E outra coisa, você tem que saber também que Deus te deu poder e autoridade para superar todas as armadilhas e enganos que Satanás tenta colocar contra você. Porque uma pessoa que não conhece a sua identidade, ela vai estar sempre vacilando. Ela vai dar um passo para frente e 3 para trás. A pessoa que não sabe a palavra de Deus, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, a pessoa que não se dispõe a estudar o texto da verdade, ela nunca vai conhecer o Deus a quem ela diz pregar, a quem ela diz servir. Identidade está envolta de tudo isso, nós precisamos descobrir. E hoje, em nome de Jesus, você vai sair com essa revelação no seu espírito. De quem é Deus na sua vida. De quem é você no reino. Que você é filho amado, escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Que Deus tem um projeto, tem um propósito para você. E que Deus vai fazer muito mais do que Ele já fez até hoje. Se você acha que Deus é contigo, você pode ter certeza absoluta que Deus tem muito mais para se revelar na sua vida, muito mais para te entregar, novos níveis de felicidade para te levar. E você será como aqueles que vivem uma novidade de vida, todos os dias. Hoje eu falei no início aqui, na introdução da mensagem, sobre diversas coisas. Gente, tudo que eu falo enquanto eu estou ministrando aqui é direcionamento de Deus. Tudo é pensado. Às vezes você pensa que eu estou relaxando e tudo. Não, eu estou preparando a introdução para que você possa entender tudo que eu falei aqui hoje sobre as coisas, os mimos que Deus preparou para nós. Mimos grandes. Por exemplo, livramento do furacão. Um mimo que aos olhos de tantas pessoas é tão simples, mas para mim foi tão gratificante ver o casal Edilson e Maria chegar com um cesto de pães para a gente. O cuidado de Deus. O amor de Deus pela minha vida, porque Deus sabe o quanto eu amo esse tipo de coisa. Quanto tempo que a gente não comia de um pãozinho tão saboroso, tão gostoso como a gente comeu hoje. Quando a gente sabe que a gente é filho amado. Eu tenho um testemunho de um irmão, amigo nosso, que é maravilhoso. Ele estava num restaurante, num hotel muito chique. E estava para já receber a sua comida. E de repente, conversando com a pastora lá do Brasil aqui, deu a ele uma vontade tremenda de comer pão francês assado, torradinho. Aí, esse irmão que conhece a sua identidade em Cristo, conhece quem é Deus na vida dele, ele sabe o que ele está fazendo aqui, ele nem pediu, ele simplesmente pensou, imaginou. E ele não havia pedido pão francês no pedido dele. Inclusive, o restaurante, o hotel onde ele estava, nem servia esse tipo de coisa, porque é um restaurante assim de nível mais alto. E de repente, Deus ouvindo, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, quando ele recebeu o jantar dele, o garçom disse assim: eu preparei um mimo para o senhor. E quando ele abre a bandeja, o que estava lá? O pãozinho, do jeitinho que ele tinha pensado. Meus irmãos, se você não aprender a reconhecer Deus nas pequenas coisas, Deus não vai te dar motivo para você reconhecê-lo nas grandes coisas. É assim que o nosso Deus faz, identidade. Saia daqui hoje com a sua identidade forjada. Eu sou salvo. Tem gente dentro da igreja que tem dúvida da sua salvação.
Eu sou salvo, eu sou filho amado e eu sou príncipe nessa terra. Eu sou herdeiro das bênçãos, das promessas que Deus fez lá atrás para o meu pai Abraão, porque na fé, espiritualmente, nós somos todos herdeiros de Abraão. E todas as bênçãos que foram decretadas na vida de Abraão, elas chegam às nossas vidas também por meio da pessoa de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhar que tem Santa Ceia hoje. Glória a Deus, hoje é dia de Santa Ceia. Coisa linda, Jesus. Verso 4 diz assim, olha a revelação do verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Jesus tirou a vestimenta de cima e eu tenho certeza que muita gente já está entendendo o que a palavra está dizendo. E tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não estava demonstrando humildade por lavar os pés das pessoas. A humildade de Jesus Cristo começou muito antes disso. A palavra do Senhor diz que ele tirou a veste de cima e colocou no lugar uma toalha. Significa que ele deixou a glória dele para vir nos servir aqui. A verdadeira humildade está em justamente Jesus abandonar a sua glória, uma decisão própria, por amor a mim e a você. E vir a essa terra, deixou a sua realeza, deixou um lugar de glória, um lugar onde ele era adorado e servido o tempo todo. Não posso falar 24 horas por dia, porque o tempo do nosso Deus é diferente do nosso, mas ele era adorado e servido o tempo todo. E antes mesmo de imaginar, as coisas já aconteciam. Ele deixou a sua glória para vir aqui, neste lugar, nos servir. Rapidamente, lá em Filipenses, não precisa abrir, capítulo 2, verso 7, diz assim, antes, está falando da pessoa de Jesus Cristo, a si mesmo se esvaziou. Se esvaziar significa que ele deixou a sua glória, ele abandonou, ele decidiu deixar o seu poder para trás, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, esse texto é lindo demais, maravilhoso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Salva de palmas que está muito desanimado isso aí. Um Deus tão lindo, um Deus tão onipotente, tão maravilhoso. Meus irmãos, a humildade de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a ser humildes. E veja bem, não é o que você faz, isso é muito forte, não é o que você faz que mostra para nós ou para outras pessoas, ou mesmo para Deus, que nós somos humildes. Não é o que você faz. É aquilo que ninguém vê. São as suas escolhas que só você e Deus sabem. O que você deixa de fazer, o que você deixa de viver para estar aqui hoje na presença de Deus. Para fazer com que o reino possa se expandir. Humildade significa aquilo que eu deixei para trás a favor do reino. Eu poderia ter uma outra vida completamente diferente. Quando eu tinha o meu escritório de advocacia, eu tinha advogados trabalhando para mim. Eu chegava a hora que eu queria no trabalho, saía a hora que eu queria. Eu gostava de fazer audiência, eu amava fazer audiência. Eu estava em um outro patamar, em uma outra posição. Mas Deus me chamou e eu disse sim para o chamado dele. E hoje eu sou muito mais feliz. Hoje eu sou muito mais realizado. Porque eu tenho a oportunidade de dividir com você, dividir não, multiplicar com você aquilo que Deus me deu. Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. Porque se eu tenho 2 e divido um com você, você fica com 1 e eu fico com 1. Amém ou não amém? A matemática do mundo. Mas na matemática de Deus funciona o seguinte. O que eu tenho quando eu derramo na sua vida, quando eu transbordo na sua vida, eu não estou dividindo nem subtraindo, eu estou multiplicando. Porque você será discípulo de Jesus, assim como eu sou discípulo.
Paulo disse uma frase que eu acho muito forte e impactante. Ele disse assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Olha uma pessoa que sabe a identidade, sabe quem ela é, sabe o propósito dela. Então, quando nós multiplicamos conhecimento, quando nós multiplicamos as bênçãos da palavra de Deus na vida um dos outros, o reino cresce, o reino expande, o reino se multiplica, almas são ganhas e nós cumprimos o chamado de Jesus nas nossas vidas. Qual é o chamado que Jesus tem para você aqui hoje? Qual é o chamado da sua vida? O que faz o seu coração arder na presença de Deus? É importante você descobrir isso. Se chama propósito. Continuando. Verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. É muito forte também a revelação dessa palavra. Esse verso aparentemente nos fala sobre humildade também. Quem está comigo, diga amém. Amém. Mas na verdade, aqui Jesus, a humildade está no verso 4, porque no verso 5, a palavra do Senhor nos mostra serviço. Aquele que foi chamado para o trabalho, para o serviço, serve. Pastor Sidney é um exemplo. Está sempre servindo ao ministério, sempre nos ajudando, sempre nos abençoando. Nós precisamos servir. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para resgatar. E quando você se dispõe a servir, quando você se dispõe a trabalhar para o reino, você está servindo. Jesus estava fazendo algo que não era suposto ele fazer. Porque Jesus estava trabalhando, exercendo uma atividade que era comum aos servos. E ali eles estavam se mostrando. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que ele trocou a sua vestimenta, no verso 4, ele tirou a vestimenta que estava em cima e colocou uma toalha branca, justamente para mostrar a pureza, mostrar a santidade. E ele se cobriu dessa toalha. Então ele chegava no discípulo, ele lavava os pés do discípulo, e aquela toalha que ele usava para se cobrir, ele despia, ele enxugava. Veja bem, os pés eram a parte do corpo mais suja que havia naquela época. As pessoas andavam de sandália. Muitas pessoas andavam de pés descalços no chão, porque não tinham condição de comprar sandálias. Então as pessoas, quando chegavam nas casas umas das outras, elas não lavavam as mãos, a prioridade era lavar os pés. Jesus estava tocando nas partes mais imundas do ser humano. Jesus, quando ele me resgatou, ele teve que tocar nas partes mais imundas. Com a pureza dele, com a santidade dele, ele limpou as impurezas que estavam em mim. Ele estava fazendo um ato natural para mostrar o que ele faria no espiritual. É disso que nós vamos falar hoje na Santa Ceia. Jesus, então, ele limpava e a sujeira que estava nos pés, ela não saía toda nas águas, porque não havia sabão, não havia sabonete. Parte da sujeira estava impregnada na toalha que antes era branca e agora já não está mais. Então o serviço significa colocar a mão na massa e sujar se necessário for. Porque você sabe que quem lava a sua vida, quem lava o seu espírito é o sangue do Cordeiro, o sangue puro carmesim, o sangue do justo sobre o sangue do injusto. Jesus, ele estava, então, limpando, e a sujeira que estava impregnando, ele estava colocando sobre si. Ele colocava de volta nele. Ele estava tirando a sujeira do homem e colocando sobre si. Ele que era santo, puro, ele estava tirando os pecados do mundo, dos homens, e trazendo o pecado para cima de si. Porque ele sabia quem ele era, ele não iria se contaminar com a sujeira do homem. Mas ele precisava fazer o que era esperado. Meus irmãos, serviço significa isso. Você ajudar a limpar as impurezas das pessoas que ainda estão perdidas. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Tinha muita coisa para falar, mas eu tenho que me adiantar. Glória a Deus. Aleluia. No verso 7,
Aí vamos continuar aqui, mas eu quero falar especificamente sobre o 7. Verso 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro de sempre, né? O Pedrão. E disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha que poderoso. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. A Bíblia tem umas palavras difíceis, né? Parece trava-língua. Meus irmãos, muitas coisas que acontecem nas nossas vidas nos dias de hoje, a gente não entende muito bem. A gente não entende por que a gente fazendo tudo certinho, as coisas dão errado. A gente não entende, pai, eu estou na presença do Senhor, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante na sua casa, eu cumpro com os meus deveres com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, eu cumpro com os deveres sociais, eu não roubo, eu não sou injusto com as pessoas, eu não sou trapaceiro, eu não engano ninguém. Por que as coisas comigo dão errado? Meu irmão, não discute. Apenas confie que Deus é contigo. Confie que Deus é na sua casa, que Deus é na sua família. Você está fazendo tudo certo, continua fazendo. E tem coisas que a gente não vai conseguir entender agora. Na maioria das vezes a gente não vai entender agora o tratamento de Deus. Por que Deus está permitindo? Meu irmão, guarde isso. Muitas vezes o questionamento fere ao Senhor. Muitas vezes o questionamento faz com que Deus se revolte dentro de si contra nós, contra os filhos. Deus fica chateado. Por que o ser humano tem sentimento? Por que nós temos sentimento, Iris? Porque o nosso Deus tem sentimento. A palavra do Senhor me garante que eu sou imagem e semelhança dele. Então, se eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, nosso Deus não é morto, nosso Deus é vivo. Se eu sou imagem e semelhança e eu sinto, é porque ele sente também. Então, ele fica triste com algumas atitudes nossas. E num nível muito mais alto. Porque ele é Deus. Olha só. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Confiança, confia no Senhor. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 29, que algumas coisas apenas são reveladas agora, outras estão guardadas para o futuro. Nesse momento que nós estamos passando, nesse lugar chamado planeta Terra, agora, amanhã, semana que vem, mês que vem, seja bonança, seja vento de tempestade, seja furacão, na prosperidade, nas bênçãos, na dificuldade, apenas confie que o melhor de Deus está sendo derramado na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios e tudo, vou repetir, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas não para por aí, e andam segundo o seu propósito. Aleluia. Quer mudar a sua história? Quer mudar a sua história? Quer mudar a história da sua casa, a história da sua vida? Encontre o seu propósito. Porque quando você encontrar o seu propósito, tudo vai cooperar para o seu bem. Aleluia. Vou repetir, quando você encontrar o seu propósito, tudo cooperará para o seu bem. Ainda que você não esteja entendendo. Continuando, verso 8. Quem recebe, diga amém. Amém. Verso 8. Olha como é poderosa essa revelação. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás aos pés. E olha, lembra que há alguns minutos atrás eu falei que algumas coisas que a gente diz machuca Deus? E olha o que Jesus disse. Se não te lavar, não faz parte comigo. Jesus ele ficou irritado. Talvez você possa imaginar Jesus dando uma palavra mansa para Pedro. Mas o texto não indica isso. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se não te lavarás, não tem parte comigo. Será que Jesus falou foi dessa forma? Se você não se lavar, você não tem parte comigo. Não, eu vejo Jesus falando assim, Pedro, tem certeza? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção, Pedro. Se você não se lavar, você não tem parte comigo. Meu irmão, presta atenção. Obediência. Deus espera de nós obediência. Porque só obedece quem confia. E quem confia é quem é
servo. Só confia aquele que não é insubmisso. Tudo isso está ligado. Uma das coisas que Deus mais detesta é insubmissão. Uma das coisas que Deus mais desaprova são pessoas que querem fazer da sua forma. Pedro ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus, eu não sou digno para que o Senhor me lave os pés. De maneira nenhuma o Senhor me lavará os pés. Jesus está escutando o seguinte: Jesus, quer saber? Eu sou insubmisso. Eu não vou fazer dessa forma que o Senhor está querendo que eu faça. Isso está errado, o Senhor não sabe o que o Senhor está falando. O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Quem o Senhor acha que o Senhor é? E Jesus está falando com ele assim: ah é? Então você não quer fazer não? Então deixa eu te lembrar de uma coisa. De Deus ninguém zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se você não me obedecer, você não tem parte comigo. Veja bem, meu irmão, evangelho é um evangelho de graça. Amém? Graça significa amor de Deus incondicional. Amor de Deus, mesmo que você não mereça, Ele faz por você. Ele te ama da maneira que você está. Mas Ele estabelece algumas regras. Ele estabelece alguns princípios. E nós precisamos andar segundo aquilo que o Evangelho nos mostra. Fazer aquilo que Deus espera de nós. Não é da minha maneira, não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Porque o barro, presta atenção, o barro não pode dar ordem ao oleiro. Nós somos aqueles que seguem as determinações de Deus. Nós não seguimos manada, nós não andamos atrás dos outros, nós não seguimos multidão. Nós seguimos a Jesus. E na palavra de Gênesis a Apocalipse existem bênçãos, mas existem condicionantes para se receber a bênção. Diga para o seu irmão, existem bênçãos, mas existem condições, existem requisitos. Não é do seu jeito, não é do jeito do pastor. Pastor não sabe de nada, mas Deus sabe. Quem está comigo, diga amém. Dá um glória a Deus, uma salva de palmas para você acordar. Aleluia. Obediência. Seja obediente à palavra e você vai prosperar em tudo que você fizer. Amém? E para finalizar, no verso 9 está escrito assim: então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés. Olha só, Pedro querendo dar ordem para Jesus, né? É o Pedrão de sempre, né? Pedrão sendo Pedro. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, pensando que estava fazendo vantagem, né? Jesus quer saber, se o senhor for preso, eu vou preso com o senhor também. Aleluia. Sabe? Eu vou fazer, eu vou acontecer, porque nós estamos juntos. Aí, Jesus responde da seguinte forma, verso 10, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Qual é a tradução, pastor? Me explica. Quando Pedro está dizendo, olha, não lava, já que o senhor quer lavar, então não lava só os pés. Lava também as minhas mãos e lava também a minha cabeça. Ele estava dizendo, no mundo espiritual, ele estava dizendo o seguinte, lava as minhas mãos. Mãos significam trabalho. Mãos significam ação. Significa direção. O que você usa para direcionar o trabalho das pessoas? Álvaro, por favor, vem aqui, a primeira direção. Não, pode ficar aí, eu só estou dando exemplo. Né? Vou usar o Edilson agora. Edilson, vem aqui, né? Me ajuda, estou dando uma direção. Primeira direção, vem aqui. Pega isso aqui para mim e coloca ali. Ah, tivemos uma direção aqui agora. Quem foi que passou a direção de trazer a mesa para cá? Geralmente, Diego, pega a mesa que está ali e põe aqui. Direção. A direção da sua vida, a direção da igreja está nas mãos de Jesus. Jesus aponta o caminho e é para lá que a gente tem que seguir. Se Jesus falar para, a gente para. Se Jesus disser venha, a gente vai. Se Jesus disser lado direito, a gente vai. Lado esquerdo, a gente vai. Mãos significa direcionamento. Jesus está dizendo, quem dá o direcionamento sou eu. Eu falei que são só os pés. Cabeça significa liderança. Cabeça significa autoridade. A liderança da igreja, a autoridade de Jesus, não saiu das mãos dele.
Siga a direção de Jesus, siga a liderança de Jesus, que você e a sua casa permanecerão seguros na presença de Deus. Dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus. Se levante nesse